Abra sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 22. Se você trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe, presta atenção no texto bíblico. Apocalipse, o capítulo 22, é o último capítulo da Palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso 15. Do verso 12 até o verso 15. Diz assim a minha tradução bíblica: Venho em breve, e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. O verso 13: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O verso 14: Bem-aventurados os que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O verso 15 e último: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Há um ano atrás, eu tive a grande oportunidade de estudar, ensinar, pregar os 22 capítulos desse livro na rádio. Sabem, foi uma experiência linda, uma experiência abençoada, uma experiência marcante, uma experiência maravilhosa na minha vida, na vida de alguns ouvintes da rádio ali no Algarve, na vida da radialista que fazia o programa de rádio comigo. Para você ter uma ideia, a gente fazia o programa assim, não é? Eu ficava numa cadeira aqui, a radialista na outra aqui do meu lado, ok? Do meu lado direito. E às vezes quando eu falava sobre esse livro aqui, eu precisava, ela aqui do meu lado direito, eu precisava, como eu estou fazendo com vocês, olhar para frente, sabe? Olhar para frente, ela do lado. E às vezes eu olhava para o lado esquerdo. Por que eu fazia isso? Porque de vez em quando eu olhava no olho dela, eu percebia que ela estava se emocionando. Eu percebia que o Espírito Santo estava trabalhando no coração dela, a palavra de Deus estava tocando no coração dela. Eu percebia que lágrimas começavam a cair dos olhos dela, e eu não queria deixá-la sem graça. Eu não queria deixá-la envergonhada. A primeira ideia que eu quero apresentar hoje para quem está aqui na igreja, para quem está na internet, é que esse livro, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele tem poder para derramar lágrimas dos nossos olhos. Amém. Lágrimas de alegria. Lágrimas de esperança. Lágrimas de quem está cansado de lutar. Talvez você esteja hoje aqui, quem me visita dessa forma, cansado de lutar. Porque essa vida é uma luta. Todo dia é uma luta. Todo dia é uma batalha. Lágrimas de quem está cansado de ver o que o pecado tem feito na vida do ser humano. Porque se você olhar ao seu redor, às vezes você não precisa ir muito longe, você olha para dentro da tua casa e você vê que o pecado está destruindo tua família, que o pecado está destruindo o teu casamento, que o pecado está destruindo o teu lar, que os teus filhos estão se destruindo por causa do pecado. Lágrimas de quem está cansado de ver o que o pecado tem feito em muitas igrejas, porque o pecado está entrando nas igrejas, acabando com as igrejas, destruindo as igrejas. E não é só as igrejas lá fora, não. É a minha igreja. É a tua igreja. Gente, o inimigo sabe disso. Não é por acaso. Não é por acaso que muitas igrejas lá fora, que muitas de nossas próprias igrejas, poucas vezes nós ouvimos mensagens acerca desse último livro da palavra de Deus. Eu repito, poucas vezes você ouve uma mensagem em nossa igreja sobre o Apocalipse.
Isso me faz lembrar, gente, um pensamento fantástico de uma escritora norte-americana. Você que nos visita, o nome dela é uma escritora muito famosa, Ellen White. E ela tem vários livros. O Grande Conflito, ela diz assim na página 342, por que, pois, essa dilatada ignorância com respeito a uma parte importante das Sagradas Escrituras? Por que isso? Porque essa relutância geral em pesquisar-lhes os ensinos, por quê? Aí ela responde agora, olha só, ela diz assim, é o resultado de um esforço estudado do príncipe das trevas para esconder dos homens o que revela os seus enganos. É impressionante, não é? Sabe, tem mensagens lindas aqui nesse último livro da Palavra de Deus. Mensagens que poderiam acordar multidões. Mensagens que poderiam transformar corações. Por mais que seja um coração de pedra. Porque às vezes eu e você, por favor, eu não vim aqui falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, o que eu preciso ouvir. Às vezes eu e você, o nosso coração é de pedra. Mas esse livro aqui pode transformar corações. Esse livro aqui pode preparar a igreja que está meio perdida ali para os últimos acontecimentos da história desse mundo. E sabe o que é mais interessante? Esse livro, as mensagens que partem desse livro podem reavivar a igreja. Muitas igrejas que estão, gente, dormindo. As profecias estão se cumprindo. Você tem uma TV em casa. Se você não tem, você tem um rádio. Se você não tem um rádio, você compra uma revista. Se você não compra uma revista, você compra um jornal. E você sabe o tempo que a gente está vivendo, mas a igreja está dormindo. Tem igreja de braços cruzados, sabe? Tem igreja, como diz aqui, que além de estar dormindo, de não estar fazendo muita coisa, ela ainda se sente enriquecida. Conforme está escrito nesse livro, vou relembrar para você Apocalipse, não é? Capítulo 3. O verso 15, 16 e 17, diz assim, eu conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Verso 16, assim porque tu és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O verso 17 diz assim, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Não é por acaso que a mensagem que se ouve por aí, esse livro não tem como ser compreendido. É a mensagem que se ouve por aí em muitas igrejas lá fora. E sabe qual é a mensagem que se ouve às vezes dentro da minha igreja? Esse livro vai assustar as pessoas. A gente não pode pregar sobre esse livro, irmão. Esse nome é assustador. Vai ter visitas na igreja e elas podem se assustar. Não é por acaso que a mensagem que se ouve por aí é o seguinte, esse é um livro de tragédias, um livro de pragas, de pestes, misérias. Ah, querido, não é verdade não. Pelo contrário, esse é um dos livros mais lindos da Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você percebe que tem um livro, que é esse livro, que Cristo nos apresenta o caminho da bênção. Que Cristo nos apresenta o caminho da felicidade, felicidade para a tua vida, felicidade para a tua família, felicidade para o teu casamento, para a tua igreja. O que eu estou dizendo para você é bíblico. Quando você vai no livro Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, eu vou ler com você. Diz assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar ao seu servo João, o verso 2, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E o verso 3, olha que verso lindo. Diz assim a minha tradução bíblica, felizes são aqueles que leem. Você está lendo esse livro, você é feliz. Feliz é aquele que ouve e você está ouvindo.
as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo, irmãos, o tempo está próximo. Como a palavra de Deus é clara. Mesmo assim, tem muita gente nesse momento aqui em Vila Nova de Gaia, aí onde você se encontra no teu país, através da internet. Tem muita gente nesse momento buscando a felicidade lá fora no lugar errado. Tem muita gente dentro da igreja, carrega a Bíblia na mão, vem para a igreja e prega, e passa a lição, e canta, e está buscando a felicidade ao longo da semana lá fora no lugar errado. Alguns passam a vida toda lá fora, dentro da igreja, correndo atrás do dinheiro. O que move o seu coração é o dinheiro. E por causa do dinheiro deixa a fé. Por causa do dinheiro deixa a palavra. Por causa do dinheiro vira as costas para Deus, para os irmãos. Outros passam a vida inteira buscando se tornar famoso, sabe, fazer sucesso. E por causa disso passa por cima dos irmãos, da família, dos amigos, dos vizinhos. Alguns estão passando a vida inteira correndo atrás de ter um corpo perfeito, não é? Um corpo perfeito. Eu moro numa cidade assim, não é? O Algarve. As pessoas passam boa parte dos meses do ano, não é? Na procura para ficar com um corpo perfeito, para quando chegar o verão, e aí praia, corpo perfeito. Alguns passam a vida inteira correndo atrás de bens materiais, achando que com isso terá paz, achando que com isso vai ter alegria, achando que com isso vai dormir igual uma criancinha, igual um anjinho, achando que com isso vai ser feliz. Como eu queria que você entendesse hoje na igreja, você que me acompanha através da internet, só existe uma forma de ser feliz nesse mundo, é quando você se aproxima de Jesus. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais feliz você é. Mais feliz é o teu casamento, mais feliz são os teus filhos, mais feliz é a igreja onde você pisa, quando mais próximo você chega de Jesus. A felicidade está na palavra de Deus. Eu queria que você entendesse isso. A felicidade está nesse último livro da palavra de Deus. Afinal de contas, nesse último livro da palavra de Deus, no Apocalipse, mais do que qualquer outro livro, nós temos a grande esperança, a maravilhosa esperança do retorno de Cristo. Presta atenção, você que está através da internet também. Jesus vai voltar. E ele não vai voltar mais como um bebezinho. Ele não vai voltar mais como uma criancinha indefesa, com alguns animais ali em volta, uma manjedoura de Maria, se tornando cada vez mais um adolescente, um jovem, sendo perseguido, humilhado, maltratado, crucificado. Não. Ele virá como o Rei dos Reis, amém, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, amém, o primeiro e o último. E esse livro diz que ele vai aparecer nas nuvens do céu. E esse livro diz que vai ter tantos anjos ao seu redor. Em determinado momento Jesus vai olhar para as sepulturas e vai falar, e aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, que viveram na palavra de Deus, aceitaram a palavra de Deus, mas a morte levou, porque a morte pode me levar, a morte pode te levar, mas não é o fim. Jesus vai dizer, acorda, e vão acordar, vão ressuscitar, e vão ser transformados. É o que diz o livro, vão ser transformados num abrir e piscar de olhos com nós, se Deus quiser que estivermos vivos, e a gente vai subir aos céus para um encontro com Cristo nos ares. E vamos viajar, e a Bíblia diz, no Apocalipse, nós vamos passar 1000 anos de férias lá no céu. 1000 anos. Eu vou passar uma semana talvez aqui, eu estou feliz da vida. Você já imaginou 1000 anos no céu?
E aí diz que quando terminar, aí de repente agora vem Jesus, os anjos, a nova Jerusalém. Aí eu e você ali do lado, você consegue imaginar isso? Porque pela graça de Cristo, eu e você poderemos estar lá. E a gente vai voltando e de repente agora Satanás, os seus anjos, não é? São libertos mais uma vez e os ímpios olham para a cidade santa e dizem assim, vamos atacar. Nós somos mais aqui, nós vamos atacar, vamos tomar. Um pouco antes, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e reconhecerão, esse é o Filho de Deus. É uma pena que vai ser tarde demais. Eu queria aproveitar esse momento da mensagem e apelar ao teu coração, porque você não se ajoelha diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, agora, quando há oportunidade de salvação para ti, para a tua família, para a tua casa. Você vai esperar para esse momento. Aí diz que quando terminar esse momento, aí vai, não é, acabar ali, porque fogo do céu, a Bíblia fala, vai cair e vai destruir o pecado. E essa terra vai ser purificada, e aqui vai ser o meu lar, aqui vai ser o teu lar, o lar da tua família, da minha família. Isso é lindo. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, gente. Você sabe, este mundo está indo de mal a pior. A cada ano, a cada dia que passa, nós nos deparamos com histórias cada vez mais tristes. Com histórias cada vez mais preocupantes, alarmantes, que nos chamam a atenção, com histórias que nos fazem, sabe, chorar. 2019 ficou para trás. E eu me lembro que em 2019, temos alguns brasileiros aqui, mas o português também acho que vai se lembrar alguma coisa. Você que talvez me acompanhe através da internet. Aconteceu algo no Brasil no começo de 2019 que chamou a atenção do mundo todo. Uma tragédia. Minas Gerais, uma barragem se abriu, levando as pessoas para a morte. 11 meses depois, os jornais dizem que 258 pessoas morreram e cerca de 11 pessoas desaparecidas. E eu pergunto para você, você já parou para imaginar, para pensar quantos pais até hoje estão sofrendo lá porque perderam o filho que tinha? Você já parou para pensar o quantos filhos estão lá até hoje? 2020 chegou, nada de paz, nada de esperança, nada de alegria porque perdeu o seu pai. Mulheres que perderam lá o esposo. 2020 não começou diferente. Desde setembro, na Austrália, o fogo está acabando com tudo. Desde setembro. Mais ou menos 26, 27 pessoas por aí já perderam suas vidas. Gente, o território agido pelo fogo na Austrália supera 2 vezes o território da Bélgica. Você já parou para pensar as pessoas lá naquele país? Não tem mais casa. Perdeu a casa. Não tem mais o carro, perdeu o carro. A gente trabalha a vida toda, não é para conseguir alguma coisinha. Alguns conseguem mais, outros conseguem menos. E de repente, de uma hora para outra, você perde tudo. Você já parou para pensar aquelas pessoas lá, quando elas olham assim para o país dela e vê que boa parte da natureza foi destruída pelo fogo? Sabe, é de doer o coração, terrível, lamentável, saber que o número de animais mortos lá estão espalhados pelas ruas. 1 bilhão. Você está entendendo? Querida, a cada dia que passa, aumenta o número de cristãos que estão cansados de sofrer. Eu estou cansado de sofrer. De ver tanta dor. Ver tanta miséria. Apostasia dentro das igrejas, da nossa igreja. Da nossa igreja. Irmãos que só tem como diz no Brasil, vou tentar explicar, que só tem a carcaça de cristão. Só tem aparência.
A cada dia que passa, aumenta o número de cristãos que estão cansados de chorar. Aqui eu me lembro de uma mãe no Brasil, da nossa igreja. Ela sonhava em ter o primeiro filho. Uma filhinha, a princesinha. Alguns dizem a princesa do papai. Eu tenho uma lá em casa. Você deve ter também. E quem não tem, talvez tenha a oportunidade ainda de ter. E essa mãe então preparou a casa para a chegada da sua princesinha. Preparou o quarto, mas deu uma caprichada, sabe, no quarto. Cores assim. Eu até me lembro quando a minha nasceu aqui em Portugal. Eu não entendo nada de pintura, de nada, mas a minha mulher, vamos lá, vamos arrumar o quarto aí. Tem que ajudar. Aí pegava uns papéis de parede, eu me lembro que os socios lá no Montijo e colocava, e arrumou o quarto, e agora deu uma respirada assim quando terminou. Agora sim, já está pronto para receber a filhinha, a princesinha. E a mãe fez isso, recebeu presentes e tudo e tal da nossa igreja, só que você já deve ter percebido, infelizmente, a sua princesa nasceu e passou alguns dias no hospital e nunca mais saiu do hospital porque ali faleceu. Graças a Deus que na palavra de Deus, graças a Deus que nesse último livro da Bíblia, o Apocalipse, Jesus traz paz. Jesus traz alegria. Jesus traz esperança ao meu e ao teu coração. Você se lembra apenas do verso 12 do capítulo 22 que nós lemos? Jesus disse assim: não fui eu, não é a nossa igreja, não é o pastor, é Jesus. E Jesus disse assim, venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu pergunto para você, o que você tem feito? Eu pergunto para você, até quando você vai viver no vale da indecisão? Passa ano e mais ano e você continua fora da igreja, dos caminhos do Senhor. Até quando você vai dizer assim, não, 2021 eu vou me batizar? Não, 2022. Até quando eu e você vamos brincar com o nome de Cristo de cristãos? Na igreja parece um santo, mas ao longo da semana brincando com o nome de Cristo, com o nome de cristão. Até quando você vai relutar para entregar o teu coração a Jesus? Conta-se que um jovem, ele chegou no seu professor, essa é uma história, a história falava Rabi, e ele chegou lá, o jovem no Rabi, e disse assim, ô Rabi, me ajuda aí. Você não sabe de tudo, é um rabi, é um mestre, sábio. Então eu tenho uma pergunta para você. Quando que eu devo entregar a minha vida, acertar as minhas contas com Deus? Me responde aí. Quando? Diz que o rabi, o professor, olhou para o jovem e disse assim, um dia antes da sua morte. Você tem que acertar as contas com Deus, entregar suas vidas a Deus, a Cristo Jesus. Aí o jovem olhou assim para o rabi, não é? Aí, então é um dia antes da minha morte, não é isso, rabi? Não é isso, professor? Então deixa eu te fazer uma pergunta, e quando eu vou morrer? O rabi olhou bem nos olhos dele. Como eu quero olhar no teu hoje. E disse assim, quando você vai morrer? Ninguém sabe. Por isso hoje,
se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:7. Ficou claro para você que está aqui, para você que está aí na internet, que Jesus está falando com você hoje, que Jesus está chamando você hoje. Ficou claro? Chamando a mim e a você para subir para um lugar lindo, maravilhoso, eterno. Não vai haver mais morte, querido. Não vai haver mais dor. Só alegria, só o amor. Jesus está dizendo para mim e para você, ei, vamos subir. Você quer um conselho? Ouça. Obedeça. Abra o seu coração. Vamos ouvir a Naomi e depois a gente vai orar. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração.